Olá, fotógrafo! Para quem não me conhece, eu sou a Sincser do Fotodicas Brasil. Hoje é dia 25 de setembro, segunda-feira, e são 8 horas. E se você está me assistindo ao vivo aqui no Facebook, tem um botão vermelho aqui em cima escrito ao vivo. Na live de hoje eu vou fazer uma revisão da primeira aula da Semana Fotografe Já, que foi sobre fotometria, no triângulo de exposição. Vou fazer um quiz para a gente fixar bem esse conceito, tá? E vou lançar um desafio aqui nessa live para você ficar no esquema para a aula que vai estar disponível amanhã, dia 26 de setembro, terça-feira, que é a segunda aula, onde você vai aprender mais ainda sobre fotometria da velocidade e do ISO, E o triângulo de efeito desses dois parâmetros, que é onde a brincadeira de fotografar começa a ficar legal, Lembrando que a Semana Fotografe Já é totalmente gratuita, tá? As aulas são legendadas e vão ficar disponíveis por pouco tempo no ar. Então não perde a oportunidade, tá? É só entrar em www.fotodicasbrasil.com.br/fotografe-já. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Primeiro tem que me achar aqui, E deixa eu passar aqui para o site para te mostrar. Deixa eu voltar aqui na minha página para me achar. O site é esse aqui que você está vendo na tela. Deixa eu achar meu vídeo aqui. Não. Deixa eu pegar o endereço. Pronto, aqui o site você está vendo aí na tela. Deixa eu só escrever aqui nos comentários. Pronto, acho que foi. Pronto, tá aí o endereço, tá? O site é esse aqui que você está vendo, Aqui tem o vídeo. Para quem quiser, que está na dúvida sobre a legenda, é só clicar aqui, nesse CC, tá bom? E passar aqui, para português. E aí o vídeo vai ser legendado, E aqui embaixo você pode deixar seu comentário, sua dúvida, Que eu estou acompanhando tudo muito de pertinho, tá bom? Combinado? Então, já a gente vai começar sobre esse... Vou ver quem está aqui assistindo comigo ao vivo. Só que antes de dar boa noite, deixa eu fazer um agradecimento aqui de coração a todo mundo que está assistindo, que está comentando, Não só aqui na página da aula, Mas eu tenho recebido verdadeiras declarações no Facebook, no WhatsApp, por e-mail, É uma onda de tanta coisa boa que eu recebo de vocês que eu fico o tempo todo pensando em como retribuir tanta generosidade, Eu já falei isso outras vezes, Eu só tenho a agradecer, Mas é incrível, Eu fico impressionada como tudo relacionado ao Fotodicas Brasil atrai as melhores pessoas, Todos nós aqui temos em comum a paixão pela fotografia, Mas muito cá entre nós, os melhores apaixonados estão aqui, Então, meu muito obrigada, tá? Gratidão sem fim, tá? Tudo que eu puder proporcionar para vocês vai ser pouco comparado ao que eu recebo de vocês, ok? Então, eu preparei uma aula muito legal, uma revisão legal, um quiz divertido para a gente se divertir hoje aqui e poder compartilhar mais ainda sobre fotografia, tá bom? E agora, vamos dar boa noite para quem está assistindo ao vivo aqui no Facebook. Hoje, 25 de setembro de 2017, segunda-feira, 8h03. Deixa eu ver aqui quem tá. Vamos ver aqui. Alex Franco, boa noite. Boa noite, Alex, tudo bem? José Roberto, boa noite. William, boa noite. Deixa eu atualizar minha página aqui, que o Facebook hoje... Deixa eu trocar aqui. Não está atualizando. Eu só consigo ver 4 comentários por vez, ok? Então, se eu não falar o seu nome, não fique chateado. É porque, às vezes, é muito rápido e eu não consigo assistir aqui. Deixa eu ver aqui. Luiz Antônio, Gravataí, boa noite. Aline Tavares, boa noite. André Della Sella, isso? Boa noite. Deixa eu ver se eu consigo ver mais. Tem que atualizar a página. Delma Marina, adoro suas dicas. Obrigada, Delma. Lucas Gomes, também estou na área. Aí, Lucas, tudo bem? Eduvânia, cheguei, boa noite. Elisene, Eusilene, tudo bem, Eusilene? Adna, Cuiabá. Anderson, Luiz Dubas, oi.
Quando crescer, quero ser como você, Luiz. Obrigada. Olha, galera, fica prestando atenção aí que no final da aula tem um desafio para vocês, para a aula de amanhã, ok? E um quiz que a gente vai ver aqui se está todo mundo no esquema e vai ser divertido hoje, hein? Lenice, boa noite. Marquisete, boa noite, tudo bem? Renata, boa noite. Raí Ferreira, que Deus te abençoe em dobro. Imagina, Raí, eu que agradeço. Lucas, olá. Alexandre Cupim, boa noite. Suas aulas são muito boas. Obrigada, Alexandre. Aline, opa. Lucas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Paulo Schmid, olá. Paraná. Angelita, boa noite. Tá muito rápido. Dian, acho que é isso, né? Tá na Dinamarca. Dian, seja muito bem-vindo. Josiane, seu convite é uma ordem, imagina. Alci, parabéns, Cíntia. Obrigada, Alci. Vamos ver, boa noite. Celita, tudo bem? Beijos, querida. Os alunos sempre prestigiando aqui a aula, é muito bom para mim. Amarildo, suas dicas é show. Obrigada, Amarildo. Eriverton, Belo Horizonte, boa noite, Rafael. Gilmário, boa noite. Gilmário de a Catarina, é isso? Sim, ser. Seja bem-vindo, Gilmário. Perdi, peraí, tá muito rápido. Muito rápido. Silas, boa noite. Amarildo, Fernanda, Abranches. Tá todo mundo assistindo aí? Tá todo mundo ok? Todo mundo ouvindo numa boa aí? Luiz Antônio, aula show, obrigada. Ilka! Beijo, Ilka. Receba mesmo as bênçãos, quanto mais melhor. Obrigada de coração, Ilka. Muito bom ter você aqui. Oi, aí, Gilmara, minha xará. Isso aí. Everton. Então, cheguei. E aí, Nilde, tudo bem? Marinete, boa noite. Denise, maior galera aqui chegando. Igarapava, boa noite. Sérgio. Boa noite, boa noite. A galera tá chegando. O pessoal tá dizendo que a transmissão tá ok. Áudio e vídeo, né? Quem quiser aqui no vídeo do Facebook tem uma... esqueci o nome de novo. Tem uma... Como é o nome, meu Deus? Aqui, onde você mexe na configuração. Alguém me ajuda aí. Como é o nome daquele negocinho? Que fica aqui do lado para rodar. Boa noite, Ezequiel. O Heriberto tá falando, tem tanta gente que precisa de um vídeo só para dar boa noite. Engrenagem. A minha produção me salvou aqui. Engrenagem. Toda live eu esqueço isso. Tem uma engrenagem aqui no vídeo que você clica e você pode diminuir a resolução caso, né, a sua internet não esteja legal. Ok? Engrenagem. Agora todo mundo. Engrenagem. Aí, catraca também serve. Obrigada, galera. Obrigada. Bruna, boa noite. Eliane. Uhul, Titia. Show. Show vocês aqui, gente. Frank, presente. Rodrigo, boa noite. A Silas está aqui em engrenagem. Bom, eu vou gravar ainda. Cara, dá um branco. Nessa hora dá um branco. Então vamos lá, todo mundo aí. Então vamos começar aqui a falar. Vamos fazer o resumo da aula, rapidinho, da aula passada, para a gente poder ir para o nosso quiz e nosso desafio, tá bom? Então, primeiro, eu vou partir do princípio que você assistiu a primeira aula lá do Semana Fotografe Já, né? Que é só entrar em Fotografe, tá aqui fixado o comentário. fotodicasbrasil.com.br/fotografe-já. Se você não assistiu, espera acabar a live e você assiste lá para tirar qualquer dúvida, tá bom? E lá eu falei do triângulo de exposição, né? Abertura, velocidade e ISO. O nosso querido triângulo de exposição. Né? Isso aqui é uma das coisas mais importantes que a gente vai levar na nossa fotografia, né? Qualquer um que gosta de fotografar precisa entender isso, né? Então, resumindo, né? Exposição, né? Então, resumindo bem, né? É quanto você quer que a sua foto fique clara ou escura, né? Ela é responsável, né? A exposição é responsável por equilibrar a luminosidade das nossas fotos, né? O nosso olho trabalha da mesma maneira, né? Quando você entra em um ambiente bem mais claro de onde você estava, né? Ou bem mais escuro, a gente leva um tempinho, né? E depois desse tempinho a gente passa a enxergar melhor, né? Porque nossos olhos equilibrou a exposição do novo ambiente, certo? Nas nossas câmeras, para fazer o mesmo, eu tenho 3 parâmetros: abertura, velocidade e ISO, né? Para conseguir equacionar essa exposição. Então, vamos considerar que a primeira função desses 3 parâmetros seja equacionar luz, tá?
Eles não fazem só isso, né? Que é exatamente o que vamos aprender durante a semana Fotografe Já. Mas a função primordial desses 3 parâmetros é a luminosidade, né? Nenhum efeito fotográfico, né, vai sair em uma foto completamente estourada ou totalmente escura. Então, dominar a luz é o primeiro e mais importante passo para conseguir fotografar, né? Acho que todo mundo concorda com isso, certo? Sem isso, não adianta. Para a gente conseguir ajustar esses 3 parâmetros, né, a gente precisa que a câmera tenha o modo manual. Ou seja, qualquer câmera que possua o modo manual, né, vai te permitir ajustar esses 3 parâmetros. Isso pode variar de modelo para modelo, tá bom? Deixa eu pegar aqui, eu estou aqui com a 6D. Né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Então, qualquer câmera... Eu estou visualizando aqui. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu ver se ela vai focar aqui. Quando eu testei, evidentemente, ela focou bem rápido, né? Claro que agora, ao vivo, mas eu acho que vocês estão conseguindo visualizar aqui, né? Esse seletor aqui. Esse seletor, difícil fazer isso, é o contrário. Esse seletor aqui precisa ter esse M, né? De modo manual, né? No caso da 6D, você tem que apertar esse botão aqui e girar o seletor. A maioria das DSLRs, né, possuem esse seletor aqui para você colocar no modo manual. Mas isso varia de câmera para câmera, né? Tem câmera que não tem esse seletor, que é no menu que você precisa colocar. Então, dependendo do modelo, né, tem ou não, mas lá no manual da sua câmera, né, se você procurar por abertura, velocidade ou ISO, né, ou ainda por exposição manual, você vai descobrir se ela permite ajustar isso ou não, ok? Então, tudo certo até aqui? Sérgio, olá, cheguei, boa noite. Fabiana, boa noite. Boa noite, então. O Felipe falou qual o preço cobre evento. Eu não entendi sua pergunta, Felipe. Weverton, tudo bem? Deixa salva a live. É a minha equipe que decide isso, o Everton, tá bom? Então, tudo combinado? Tudo tranquilo até aqui? Então, para mexer no modo manual, né? Abertura, velocidade e ISO, a gente precisa de uma câmera com modo manual. Não importa, né? Se é uma câmera... Tem câmeras compactas avançadas que possuem modo manual. Acho que a maioria das câmeras hoje em dia possuem modo manual. Quase todas, né? Eles perceberam as empresas perceberam essa evolução, esse interesse das pessoas em fotografar. Então, muitas câmeras, modelos inclusive que não possuíam antigamente, hoje em dia possuem modo manual. Paulo, boa noite. Bevervanço, é isso? Difícil seu nome, Paulo. Não mais do que o meu, né? Mas Vânia, boa noite. Marcela, a galera tá chegando. Então, tranquilo por aqui? Então, vamos continuar. Então, continuando o nosso resumo lá sobre fotometria, né? Eu falei da abertura em relação ao olho humano, né? Então, quanto mais eu abro o olho, né, mais luz entra na minha retina. Quanto mais eu aperto, né, quanto mais eu fecho o olho, menos luz entra na minha retina. A minha webcam tá na frente, mas acho que dá para entender, né? É só um olho mostrando que entra mais ou entra menos luz. Aí, tá certinho aqui. Então, a gente tem aqui, ó, né, a nossa lente. Deixa eu voltar para cá. Deixa eu trocar de telinha, né? A gente tem a nossa lente aqui. Vou retirar a lente da minha câmera. Essa aqui é uma 50 milímetros, tá? Então, quando a gente fala de abertura, a gente tá falando disso aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. A gente tá falando disso aqui. A gente tá falando da abertura física da lente, né? Do buraco da lente mesmo, né? Então, quando a gente se refere à abertura, quanto maior é essa abertura, né? Ou seja, quanto maior esse buraco mesmo da lente, mais luz você tem. Quanto menor esse buraco, menos luz você tem. Se você reparar, se você tiver uma câmera de entrada, né, uma lente 18-55, você vai perceber que o buraco da sua lente, ó, ela é menor do que essa aqui. Deixa eu botar um fundo para perceber. Aqui dá, né? Você vai perceber que o buraco é bem menor do que isso aqui, né? Essa é uma lente 1.8, né? Uma abertura que passa bastante luz,
né? Então, o buraco físico mesmo dela é bem grande, ok? Então, esse buraco aqui, isso eu vou explicar nas próximas aulas, inclusive, né? Esse buraco aqui é o limite da quantidade de luz, do máximo de luz que a sua câmera consegue receber, né? Quem limita é a lente, certo? Então, lentes claras têm essa abertura bem grande. E aí, como a gente fez aqui no resumo, quanto maior a abertura, né? Logicamente, mais luz entra na nossa foto, certo? Maria Isilda, boa noite. Eu e maridão assistindo ao vivo. Aê, tudo bem? Obrigada pela audiência. Então, vamos continuando aqui. Então, na abertura, deixa eu voltar para cá. Quanto mais aberta, né? Quanto maior esse buraco, mais luz entra. Simples assim, tá? Esse é o conceito para gravar dessa aula em relação à abertura, tá? Abertura e fotometria, tá bom? Os números de abertura, como eles se comportam, qual usar para cada efeito, a gente vai estudar na terceira aula da semana Fotografe Já, tá bom? Abertura é um conceito, ele é mais profundo, né? Ele tem mais coisas para se aprender em relação à abertura. Então, dos 3 conceitos, eu coloquei ele por último, porque você precisa construir esse conhecimento crescente nessas aulas para chegar na abertura e poder compreender, né, essa parte dos números e como esses efeitos eles acontecem, ok? Então, abertura, simples assim, né? A Nath está falando, tô ligadinha aqui. Que bom, Nath. Então, essa é a parte mais importante para gravar dessa primeira aula. Abertura, quanto maior, mais luz, quanto menor, menos luz. Simples, gente, o conceito é muito simples, mas acredite, é muito importante gravar isso por causa das próximas aulas que vão ficar mais profundas. Então, o segundo parâmetro que a gente tem, né? Ah, deixa eu mostrar uma coisa aqui, se eu consigo mostrar aqui. Peraí, deixa eu mostrar aqui de novo na câmera. Deixa eu voltar para cá, ver se ele vai focar, né? Normalmente, nas DSLRs, a gente tem esses seletores, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Esses seletores aqui, ó, tá bom? No caso das câmeras semiprofissionais e profissionais, a gente vai ter 2 seletores, em cima e um atrás. Esse aqui de trás, ele muda a abertura, tá bom? Dependendo da sua câmera, você não vai ter esse visor aqui de cima, tá? Esse visor aqui de cima, ó, quando eu rodo, tá vendo? Aqui é velocidade e atrás é a abertura. Deixa eu ver se eu inverto aqui, para se dá para ver melhor. A gente vê o negócio ao contrário, é muito difícil. Tá aqui, ó. Ó, tá vendo? Passando aí? 3,5, 4, 5, 5,6, né? Esses números todos eu explico como é que eles se relacionam na terceira aula, tá? E eu vou diminuir aqui e como minha lente é 1,8, ó, eu consigo ir até 1,8, tá? Mas a maioria das lentes de kit, né, 1855, por exemplo, você só vai conseguir até 3,5. Ele não baixa de 3,5, certinho? Então, aqui eu mudo a abertura. E tem algumas câmeras, né? No caso da Nikon, é invertido esse seletor, tá? O seletor de abertura é o da frente. No caso da Nikon, é o da frente, o seletor de abertura, tá bom? E nas câmeras que tem esse início rápido aqui atrás, esse Q, né? Você consegue ver aqui, ó, passando, tá vendo? Geralmente, as câmeras que possuem esse visor aqui de trás, ele vem junto o F, tá? De abertura. O F é o símbolo de abertura. Eu até brinco com meus alunos que eu chamo de fabertura. Para quem não está acostumado com esses números aqui atrás, né? Aqui o que tem a barra é a velocidade e aqui é a abertura, que, né, eu brinco de fabertura, ok? Mas a sua câmera, se puder, puder mexer nesses valores, ela vai estar lá escrito em algum lugar como você seleciona e altera esse valor. Só é possível alterar os 3 valores no modo manual, tá? Para mexer nos 3. Você até consegue mexer em outros modos que eu não vou cobrir aqui nessa aula, mas para mexer nos 3 você tem que estar no modo manual, ok? Então, continuando. Então, vamos lá para a velocidade. Deixa eu trocar aqui agora. E a velocidade, né? Quanto mais rápido eu pisco,
menos luz eu tenho entrando na minha retina, né? Quanto mais devagar, mais tempo eu deixo a luz entrando na minha retina. Eu gosto muito dessa analogia do olho, porque é fácil para a gente lembrar, né? Se você fechar o olho rápido, né, você tem uma certa quantidade de luz entrando, ou seja, uma quantidade de luz menor, né? Menor do que quando você tem o olho aberto durante mais tempo, evidentemente. Então, é fácil de entender. E quem faz isso pra gente é a nossa cortina do obturador. Eu tenho um videozinho aqui, deixa eu ver se eu consigo passar. Acho que tá todo mundo vendo. Tá vendo a cortina? Né? Eu tô segurando, não façam isso em casa, tá bom? Não façam isso em casa. Eu tô segurando o espelho, tá? E vou disparar o obturador, vou apertar o botão e você vê que a cortina abre e fecha muito rápido. E agora eu vou passar para 1 segundo. Vou deixar a velocidade 1 segundo e você consegue ver o obturador aberto e depois de 1 segundo ele fechando, né? É essa cortina aí, tá? Que vai... A Elisene tá dizendo que é amor aqui, o abertura. Oi, Ju, boa noite. Então é essa cortina aí que quanto mais tempo aberta, né, mais luz vai entrar. Você vê que é muito rápido, né? Até porque esse segundo aí, né, é 1 segundo mesmo. Mas quando a gente vê a fração 1/100, é 1 segundo dividido por 100, tá? Eu vou falar desses números na aula de amanhã, né? Falar dessa escala de velocidade, né? Mas o importante, né? Então, os números, os efeitos que ele causa, que a velocidade causa nas nossas fotos, a gente vai aprender na aula de amanhã, né? Mas o importante, o mais importante para você gravar é essa analogia aqui, de que quando você usa velocidade rápida, ou seja, quanto mais rápido você usa, né? Mais rápido você fecha o olho, mais rápido essa cortina fecha, menos luz entra no seu sensor, menos luz entra no meu olho. Quanto mais devagar essa cortina do obturador fecha, mais luz entra. Quanto mais devagar eu pisco, mais luz entra no meu olho, né? É simples assim. A gente tem um buraco da lente, né, como a gente viu, e uma cortina, certo? O tamanho, ela é responsável pela quantidade de luz também, e a cortina pelo tempo que essa quantidade de luz vai entrar no nosso sensor, ok? Então, as duas fazem uma combinação importantíssima. Todos os 3 parâmetros lidam com luz. É muito importante entender como cada um trabalha com essa luz. E é a parte mais simples de entender, tá bom? Os efeitos das próximas aulas vão ficar mais profundos. Então, isso tem que estar no sangue, tem que entender. Quando eu entrar a parte do quiz, eu quero ver se todo mundo realmente conseguiu entender. É simples, não é difícil, mas precisa realmente gravar, ok? Cristiano tá dando boa noite, galera, aqui, boa noite. Vocês estão aí ainda, gente? Dá um ok aí pra mim. Tá todo mundo tão quietinho. Então, aqui tem uma engrenagem aqui embaixo, alguém falou alguma coisa, tem uma engrenagem que você pode diminuir a qualidade do vídeo se a sua internet não estiver legal, ok? Ok? Renata, boa noite. Fabiana, opa! Tiete, oi, estamos aqui, Jessé, estamos aqui, Nath, tô aqui, eu tô. Gente, dá uma angústia, você tá falando aqui, você vê todo mundo quieto, né? Eu falei, será que a galera tá lá ainda, tá prestando atenção? Todo mundo, Magé, Jessé, Magé, tudo bem? Aline, oi, estou, que bom, galera, que bom. Marileia, com certeza estou aqui, Cláudia, estou assistindo. Felipe, não sai por nada, Luísa, tô amando, obrigada, gente, vocês são os amores. Fábio da Silva, olá, mestra, na paz, boa noite. Fábio Conceição, Rio de Janeiro, seja bem-vindo, Fábio. O José tá falando que tá observando com atenção. Obrigada, obrigada. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Vamos continuar. Então, ó, tranquilo, hein? Já eu quero ver se vocês realmente estão ligados, hein? Quando fizer o quiz, né? Essa aula não é uma aula muito grande, né? Mas é uma aula primordial para a gente construir nosso conhecimento para as próximas aulas do Fotografe Já, ok? Leomar Aracaju, seja bem-vindo. Valdirene, concentrada. Legal, gente. Terezinha, tô amando. Todo mundo ligadão. Marinete, Felipe, vamos juntos. Que bom, galera. Obrigada de coração. Cristina, muito obrigada. Kleber Cruz, cheguei. Salvador na área. Seja bem-vindo. Vamos lá, dando continuidade então. Então a gente já viu a cortina do obturador, já entendeu a abertura e já entendeu a velocidade. E agora, né? Vamos para o último parâmetro, né?
Lá na aula eu expliquei sobre o ISO. Então vamos lá. Deixa eu botar o ISO aqui. O ISO, vamos lá. ISO, né? Ou seja, dentro da exposição, né, em relação ao ISO, ele funciona como um dimmer, né? Sabe aquele dimmer, né? Conforme você gira aquele dimmer, né, mais sensível fica seu olho em relação à luz, né? Imagina você numa sala, né, com uma certa luminosidade. Você aumenta aquele dimmer, gira, aumenta, mais luz vai entrando no seu olho, né? Mais sensível fica o seu olho em relação à luz. Mas a luz continua a mesma. A potência inicial da luz, ela não muda. Ou seja, né, o que muda é a intensidade da luz, né, que é diferente. A gente viu que assim, é bem diferente em relação aos outros dois. O Sérgio está falando assim, alô para Macapá, olá, alô para Macapá, tudo bem, Sérgio? Carlos Sacramento, boa noite. Galera, tem uma engrenagem aqui embaixo, pode diminuir a resolução, ok? Alessandra, apaixonado pelas suas aulas, parabéns pela didática. Obrigada, Alessandra. Obrigada. Então, galera, existe uma diferença o ISO é importante, é muito importante entender. A abertura é fácil entender que quanto maior a abertura, mais luz passa. Quanto menor, menos luz passa. O obturador também, a velocidade, né? É fácil entender que eu tenho um buraco aqui passando luz, né? E que se eu tenho uma cortina na frente e que se eu abro e fecho rápido essa cortina, se eu uso velocidade alta, entra pouca luz. Se eu demoro a fechar, né, abrir e fechar essa cortina, mais luz vai passar pelo esse buraco. O ISO não. O ISO, ele aumenta a capacidade, né, do nosso sensor absorver luz. Quer dizer, ele é uma coisa bem diferente, né? Não é algo tão físico quanto a abertura e a velocidade, né? Então, quanto mais ISO eu uso, difícil essa frase, quanto mais ISO eu uso, mais sensível fica o meu sensor em relação à luz. Então, como se minha câmera captasse mais luz. Não é verdade, ela não está captando mais luz, mas é como se ela captasse mais luz, ok? E os efeitos, né, na aula de amanhã, né, você vai aprender sobre esses efeitos. E aqui, ó, normalmente nas câmeras, deixa eu voltar aqui. Eu mostrei a abertura, né, no caso da velocidade, é esse seletor aqui, no caso da Canon, tá? Da Nikon é o contrário, aqui, ó, você vai ver, tem que ser de cabeça para baixo. De cabeça para baixo é difícil olhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo mexer. Fiquei com o dedo exatamente em cima. Gente, muito difícil aqui. Aqui, ó, 80, 60, 100, tá vendo? Essa é a velocidade. Tudo que eu tô vendo aqui sem barra, tá? É 1 dividido por 50, 1 dividido por 60, 1 segundo dividido por 80, né? Eu vou abordar isso na aula de amanhã, sobre esses números. E aqui, quando tem essas aspas aqui, é segundos, tá? Aqui é segundos. 1 segundo, 2 segundos, tá vendo? E aqui atrás, dependendo da sua câmera, principalmente se ela for de entrada, ela vai mostrar essa fração. Deixa eu passar para cá. Aqui. Ela vai mostrar essa fração, tá vendo? Ela tá mostrando segundo. Deixa eu girar. Tá vendo? 1/6. Lá na frente, ela não mostra a fração. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor. É muito claro. 1/6, 1/8, 1/10, né? Então, aqui atrás, ela mostra a fração, né? Dependendo da câmera, você vai sempre visualizar a fração e, dependendo da câmera, da onde você visualiza, câmeras semi-profissionais e profissionais não tem a fração, tá? E aí é só um número. Você acaba se acostumando, né? Aonde fica por causa dos números. Com o tempo, é muito simples você se acostumar com esses números. Aí você começa a entender que quando você vê número quebradinho, 5.6, é a abertura, né? A escala de velocidade é diferente. Então, assim, fica tranquilo que com o tempo fica fácil, né? Eu vou explicar na aula de amanhã, né, esses números, como funciona em relação à velocidade e ao ISO, né? Esses números são um pouco mais delicados em relação à abertura, mas não são difíceis, tá? Porque a abertura é uma fração, e aí é um pouco mais delicado, mas não, assim, se você estudar, né, que é simples essa aula que eu estou fazendo um resumo aqui, você estudar legal essa aula aqui, e depois assistir as próximas da Semana Fotográfica já, eu tenho certeza que vai ser tranquilo, mas é importante, assim,
tem que entrar na cabeça e ficar óbvio, né? Tá bom? E o quiz vai me mostrar já já se vocês realmente estão prestando atenção, se ficou tudo tranquilo, ok? Tá? Então, a aula de amanhã que eu estou me referindo aqui é da Semana Fotografe Já, tá bom? A aula amanhã é lá da Semana Fotografe Já, que vai estar disponível a segunda aula amanhã, tá bom? No fotodicasbrasil.com.br/fotografe-já, que é o comentário aqui que eu fixei aqui no início, tá bom? É nesse endereço que é essa segunda aula, que é o desafio que eu vou lançar hoje aqui, que é dessa segunda aula de amanhã, ok? Não é live. E o ISO, tá? A maioria das câmeras, né? Aqui, ó, tem um botãozinho aqui. Agora que são elas, vamos lá. Tá vendo aqui? Tem um botãozinho. Tem que botar de cabeça para baixo. É difícil fazer isso. Aqui, ó, pronto. Tá aqui. Tem um botãozinho ISO. Você aperta e gira aqui o seletor de velocidade, tá vendo? 2000, 1600. E aí você pode aumentar e diminuir o ISO. Então, dependendo da sua câmera, pode ter esse botãozinho externo aqui. Nas câmeras semi-profissionais e profissionais, todos esses ajustes de abertura, velocidade e ISO são fáceis, muito fáceis de acessar, porque a gente utiliza o tempo inteiro. Isso é uma curiosidade, né? Porque eu recebo muitos e-mails, às vezes, de pessoas achando que você tem uma abertura, uma velocidade e um ISO específico para uma situação. Não é bem por aí, né? Eu sempre fotografei casamento, né? E aí você tem que ficar trocando a abertura, velocidade e ISO o tempo inteiro, né? Isso é dinâmico. Mas com o tempo também fica, né? Como eu costumo brincar, é que nem Matrix, né? Você já olha a cena e já vê números, você já não vê mais a cena. Porque isso vai ficando muito tranquilo, você vai se acostumando. Quanto mais você testar isso, mais fácil o seu cérebro vai gravar as situações que você utilizou certos números e aí vai ficando mais tranquilo. Então, assim, o Lucas está falando aqui, a primeira aula foi muito boa, adorei a referência da chuva. Ah, legal, Lucas. Fabiana, Noemi, essa é a minha dúvida também. Deixa eu ver, Fabiana. Noemi, a minha dúvida é saber se é calculado esses 3 parâmetros para uma boa foto, são calculados? Noemi, olha só, o que acontece? A câmera, ela precisa calcular, como eu expliquei na primeira aula da Semana Fotografe Já, né? Quando você aperta o seu botão do obturador, né? Não importa de qual câmera você esteja, né? Quando você aperta aqui o botão do obturador até metade, né? Normalmente só até metade primeiro, tá? Para a câmera poder focar também, ela, no modo automático, ela equilibra sozinha para você abertura, velocidade e ISO, tá bom? Né? E eu brinco lá na aula que se a foto sair ruim, a culpa é da câmera, e sair boa, você deu sorte, né? Só que assim, para você ajustar abertura, velocidade e ISO, calcular esses 3 parâmetros para uma boa foto, você precisa de mais entendimento do que só luz, que é justamente a proposta da Semana Fotografe Já, né? Essa primeira aula foi bem tranquila, né? Que é só abertura, velocidade e ISO em relação à luz. Essa é a parte mais simples desses 3 parâmetros, né? E por isso que eu dividi. Só que além de dividir essa aula em 3 pedacinhos, eu dividi de forma crescente esse conhecimento, né? Eu não quis passar toda a compreensão de luz sobre cada parâmetro já em aulas separadas, tá bom? Então, na aula de amanhã, tá? Você vai aprender um pouco mais sobre fotometria, né? Em relação à luz, do ISO e da velocidade. Né? Porque eu vou poder falar um pouquinho da escala, né? Como é que esses números funcionam, o que é velocidade alta, o que é velocidade baixa, né? Porque a gente aqui está falando só de conceito, né? Quanto maior a abertura, mais luz eu tenho, né? Quanto mais rápida a velocidade, menos luz eu tenho. Mas a gente precisa de mais compreensão disso, né? A gente precisa dos números, saber o que é velocidade alta, o que é abertura grande, o que é abertura pequena. E o que eles fazem, né? Quais os efeitos que eles causam nas nossas fotos. Então, essa compreensão completa precisa das 3 aulas, né? Porque senão é muita informação e se perde. Então, a proposta dessa live aqui hoje é justamente poder fazer esse resuminho para quem já assistiu, para quem não assistiu, assiste lá, né? fotodicasbrasil.com.br/fotografe-já. Assiste lá, porque
lá é mais devagar, né? Você vai poder ficar voltando, assistindo, tem todo um crescimento da aula lá. E aqui eu tô fazendo só um resumo para a gente poder relembrar quem já estudou e que se alguém tem alguma dúvida, né? A Daniela tá falando, minha primeira vez aqui, já teve outra aula, então já teve um monte, Daniela, já teve um monte. Na verdade, o mês passado, retrasado para cá, essa é a 10ª. Essa é a 10ª. Então, olha só, mas você pode assistir lá na Semana Fotográfica, já está disponível ainda a primeira aula, vai ficar disponível até dia 28, se eu não me engano. Alguém da produção me dá aí uma dica se eu falei a data certinho. Até dia 28 você pode assistir, tá bom? Então, na aula de amanhã você vai aprender sobre esses números, né? Sobre o efeito de velocidade e ISO nas nossas fotos, tá bom? Então, todo mundo entendeu? O Heriberto está perguntando, o histograma ajuda a equilibrar esses 3 pontos? Heriberto, ele não ajuda a equilibrar, ele mostra para você se você está certo ou não, ok? Alguém ficou com alguma dúvida em relação à luminosidade e esses 3 parâmetros? Que agora eu vou entrar no quiz para ver se a galera realmente está. Alguém tem alguma dúvida? O Gilmário está falando, gostaria de fazer uma pergunta. Faz aí, Gilmário. Sobre a velocidade, pode falar. Deixa eu ver aqui. André, sem dúvidas. Então, todo mundo vai acertar o quiz, né? José Roberto, não achei não. Peraí, aí acho que não tá falando comigo, né, José Roberto? Diga aí, Gilmário, qual é a sua dúvida? Então, eu já vi que todo mundo vai arrasar no quiz agora, hein? Sim, vamos lá. Ana, e por que eu comecei... Peraí. A Ana Carmen tá falando que pegou o jeito agora. Peraí, acho que não é comigo também. Preciso de treino, tem que treinar. Walter chegou agora. Robson, difícil é fotografar à noite. O Robson, não é difícil. Depois que você entende todos esses parâmetros, não é difícil. Josiel Silva, câmera mirrorless é boa? Depende da câmera, sim, são boas. Sim, quais cenas precisam de mais luz e quando não devemos deixar a luz entrar? Então, Clebson, faz parte do quiz. Conforme eu vou perguntando, a galera for respondendo, eu vou complementar, aí eu acho que eu respondo essa dúvida junto, tá bom? Zé Roberto, ela tá falando comigo, e aí eu percebi, tá? Quando comecei a ler, eu percebi que não era comigo, mas agora, tudo bem. Vamos lá, Débora chegou agora, vamos direto pro quiz. Vamos lá. Então, deixa eu passar pro quiz aqui. Todo mundo... peraí. Deixa eu tirar as perguntas, que elas ficaram todas abertas aqui, não era para vocês lerem as perguntas todas. Peraí. Testar antes é isso. Então, vamos lá. Galera, é para responder o mais rápido possível, tá? Não é para pensar muito, não, tá bom? Vocês já estão vendo a primeira pergunta, né? Peraí. Então, assim que falar valendo, quero ver se todo mundo aqui... Boa noite, Ranieri, tudo bem? Quero ver se todo mundo aqui tá valendo. Então, vamos lá, valendo. Eu consigo mais luz com velocidade alta ou baixa? Eliane, baixa. Sandro, baixa. José destamando tudo. Paulo, baixa. Bob, baixa. E a galera tá... Gersinildes, baixa. Aí, Gersinildes, tudo bem? Janson, baixa. Marinete, velocidade mais baixa. Bruno, baixa. Cara, a galera tá todo mundo espertíssimo. Dirceu, baixa. Aline, baixa. José Roberto, baixa. Alessandro com a velocidade baixa. Todo mundo arrasou, cara. Arrasou. Vai ficar um pouquinho mais difícil depois. Vamos lá. Ricardo, baixa. Leomar, baixa. Vanusa, baixa. Excelente. Mix Araújo, baixa. Oi, Mix, tudo bem? Grace, baixa. Renata, confundi. Joelson, baixa. Exatamente. Então, a gente já viu que na velocidade, a gente consegue mais luz quando a gente usa velocidade baixa. Todo mundo acertou, né? Baixa, Valdirene, baixa, Cleiton, baixa. Geisias, tudo bem, Geisias? Baixa. João, querido aluno, curtindo de camarote. João está praticamente dando aula já. Alessandro, manda outra, vamos lá. Baixa, então a galera arrasou. Mas tem que ser rápido, gente. Tô achando que vocês estão pensando, hein? Tem que ser mais rápido, hein? Vamos lá. Na praia, eu normalmente uso velocidade... Não, desculpa, no sol, eu normalmente uso velocidade alta ou baixa? Rápido.
Vocês estão respondendo a anterior ainda ou já está na nova? Dá tempo, Augusto? Responde aí. No sol, eu normalmente uso velocidade alta ou baixa? Fabiana, baixa. Não, Fabiana, desculpa. Fabiana Ribeiro, alta. Marinete, alta. Noemi, alta. José Roberto, alta. Adriana Matoso, alta. Zilmar, boa noite, Zilmar. J. Augusto, alta. Grace, baixa. Grace, não, é alta. Alessandro, alta. Zé Roberto, alta. Exatamente, eu uso velocidade, Walter, não, para cima. Eu uso velocidade alta. No sol, coisa mais rara do universo é usar velocidade baixa, porque eu tenho excesso de luz. Lembra lá da analogia que eu fiz com o olho? Quanto mais rápida a minha velocidade, menos luz eu tenho, né? Quanto mais baixa a minha velocidade, mais luz eu deixo, né? O sensor, lá, a cortina do obturador fica aberta mais tempo e tem mais luz. Então, no sol, eu tenho o quê? Excesso de luz. Quanto mais luz eu tenho, normalmente eu vou ter que usar a velocidade alta para conseguir equilibrar, né, essa quantidade de luz. Lembra que eu falei do olho? Alta, alta, acho que alta na Carly, Marquisete, alta. A Sueli tá falando, a Sully pensou alta e escreveu baixo. Tudo bem, Sully. Alta. Angélica, eu não entendi sua pergunta. Qual sigla para essa velocidade? César, alta. O sol é luz branca, natural e abundante. Isso, Alessandro. Alta. E Heleno já está falando de filtro ND. Heleno já está lá na frente, Heleno. Mas está certinho. Então, normalmente eu uso velocidade alta. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: eu estou lidando com excesso de luz ou falta de luz? Né? Toda vez que eu estou de dia, no sol, na praia, né, eu tenho excesso de luz. E por mais que eu possa ajustar os outros parâmetros, né, que a gente vai aprender durante a semana Fotografar, a velocidade ela é primordial para me ajudar a diminuir esse excesso de luz. Lembra que eu falei do olho? Né? Quando a gente entra num ambiente muito mais claro, os nossos olhos equilibram alguns parâmetros lá no nosso cérebro para conseguir enxergar, né? Acostumar com essa nova luz e equilibrar isso. Então, a gente sempre vai usar esses três parâmetros, abertura, velocidade e ISO, para ficar equacionando essa luz. Ah, serve só para luz? Não, não serve. A gente vai aprender durante a semana que serve para muito mais coisas. Mas a luz é o primordial, ok? Marcos, manda outra. Vamos embora, todo mundo, hein? Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a terceira. Eu posso, ó, galera, ó, atento, hein? Tem que ser rápida a resposta, hein? Eu posso usar velocidades muito baixas na praia? Eu posso usar, sim ou não? Eu posso usar velocidades muito baixas na praia? Depois de tudo que eu falei aqui, hein? Sim ou não? Vamos lá. Eu ainda estou recebendo os comentários da anterior, porque tem um delay, né? Aqui. Marjorie, sim. Mix Araújo. Marinete, não. José Roberto, não. Renata Mascarenhas, sim. Ó, quem disse sim, me diz por quê, tá? Grace, sim. João Roberto, 3, não. Tá dizendo que não. Nilde, vou pirar aqui porque eu não consegui assistir isso ao vivo. Tô tirando muito. Marileia, posso. Janson, sim. Olha, Dani, sim, se for à noite. Não, mas a pegadinha não é tão pegadinha assim não, tá? Tá? Eu posso usar velocidade. Qual é a pergunta aqui que eu me perdi? Peraí. Eu posso usar velocidades muito baixas na praia? Não, é de dia sim, tá? Continua sendo de dia. Pode-se fechar o diafragma ou abaixar o ISO. Bob, ó, tem uma pegadinha na sua resposta aí, tá? Metade tá certa. Felipe, pode. Disseu só se for com tripé. À noite sim. Disseu não, tá? Não tô falando de tripé. Tô falando só em relação à luz. É porque vocês estão querendo pensar mais para frente. A galera que já entende um pouco de fotometria está tentando pensar mais para frente. Tenta pensar em questão de luz. João Alberto, muito baixa na praia só se for à noite com filtro de densidade neutra. A galera que já está dando aula. Estou falando só em relação à luz, né? Sim, se não for muito lenta e contra o sol. Desculpa que eu perdi o nome. Fui ler a resposta, não perdi o nome. Alessandro, depende do horário que você está fotografando. O Lano, sim, se for lente escura. O Lano deu uma boa resposta aí também. Ele pensou numa coisa bem diferente da galera que estava respondendo outras coisas.
Sim, com ISO baixo. Ó, Marjorie, tem uma pegadinha do ISO aí, tá? Quando chegar na pergunta do ISO, eu vou esclarecer melhor, tá? Então, Felipe, qual o correto? Gilmário, o que eu faço com cobertura de fotos de esporte? Gilmário, a sua pergunta tá muito grande, eu perdi. Tenta me perguntar no final, tá bom? Vamos lá. Terezinha, depende. Então, galera, olha só, eu posso usar velocidades muito altas na praia, né? Então, assim, em princípio, eu botei altas? Não, desculpa, velocidades muito baixas na praia. Quer dizer, teoricamente, sobre o que a gente explicou e está falando aqui, não tem como usar velocidades muito baixas na praia. Teoricamente, né? Pensando só em questão de luz, porque eu acabei de falar que no sol, com excesso de luz, a gente precisa de velocidade alta. É necessário velocidade alta para corrigir. Então, em termos de fotometria, pensar só no triângulo de exposição, a resposta correta seria não, a gente não pode usar velocidades muito baixas na praia. Aí a galera que já está mais evoluída na fotometria teve umas dicas muito boas aqui. Filtro ND, né, que não vou cobrir aqui, é um filtro que escurece a sua lente. Né? Você diminui, eu vou falar, nessas próximas aulas eu vou falar lá na Semana Fotográfica já sobre a escala de fotometria, né, a escala da velocidade, tudo, e a gente tem lá em relação à luz. Então, o filtro ND, ele escurece porque em algumas condições a gente quer fazer alguns efeitos que eu vou falar na aula de amanhã, e aí a gente precisa retirar essa quantidade, a gente precisa usar velocidade baixa em condições de excesso de luz, mas não é o normal, tá bom? Alguém respondeu aqui, tem alguém falando que Ana Késia tem uma engrenagem aqui embaixo, tá? Que você pode diminuir a qualidade do vídeo. Eu imagino que o áudio esteja perfeito, todo mundo esteja ouvindo, ok? Jovax está dando a resposta das 3. 1 alta, 2 baixa, 3 não. Então, Jovax, olha só, tô louca. Giovanni, é isso mesmo, em princípio é isso mesmo. Então, em princípio, não pode, a resposta certa da 3 seria não, tá? E se você evoluir um pouco mais, né, aprender um pouco mais, você poderia usar um filtro. Alguém me respondeu aí, se você usar uma lente escura, tá meio certo, né? Porque a gente poderia escurecer, a gente poderia diminuir, lembra do buraco da abertura? Né? Elas trabalham em conjunto, o buraco da abertura e a velocidade, né? Se eu diminuir bastante essa abertura, pode ser que eu consiga trabalhar com uma velocidade baixa, mas muito baixa, não. Então, dentro do que a gente explicou aqui, de abertura, velocidade e ISO, em relação à fotometria, a resposta correta, tá? Correta em relação a isso, a fotometria seria não, tá? Existem outras formas, outras mirabolâncias, outras técnicas mais evoluídas, sim. A gente pode praticamente fazer qualquer coisa em fotografia, em qualquer ambiente, em qualquer estilo de luz, tá bom? A gente aprende, né? Estudar fotografia, quando a gente estuda fotografia, a gente aprende a dominar a luz em qualquer tipo de ambiente. Então, existem muitas respostas, mas dentro do que eu expliquei a resposta certa é não. Ana Luísa, se eu quiser borrar o momento, vou ter que usar velocidade baixa. Exatamente, Ana. Exatamente. Então, vamos lá. Gilmário, essa resposta não. Vamos lá, continuando? Pode ir? Todo mundo esperto aí? Foi? Então, vamos lá, hein? Próxima. Tem que ser rápido, hein, gente, para escrever, hein? É 1, 2, 3 valendo, hein? Quais aberturas eu consigo mais luz? Grandes ou pequenas? Quais aberturas eu consigo mais luz? Grandes ou pequenas? Moleza, né? Moleza, vamos lá. Esperando a resposta, eu sei que tem um delay aqui da hora que eu falo para a hora que vocês escutam. Mas vamos lá. Terceira pergunta está na tela. Arineide. Sandro, 4. Elaine, grande. Tarsila. Tarsila não. Renata, grandes. José Roberto, grandes. Augusto, grande. Lembra? Quanto maior a abertura, mais luz eu tenho. Elaine, grande. E a galera tá afiadíssima. Grace, grande. Difícil falar Grace, grande. Marcos, grandes. Dani. Não. Ao contrário. Meix Araújo, grandes. Bruna, Vário, grandes. João Coneci, grande, 1.8, 2.8, isso, João. A galera que já sabe até a escala de abertura. Aberturas grandes. Dani, troquei. Acontece, Dani. Marinete, números pequenos, aberturas grandes. A galera já tá sabendo da escala de abertura.
Adriana, grande. Ana Késia, alta. Alta não, grande. Você deve estar na anterior ainda. É, Grace, acontece das melhores famílias. Carla Motê, grandes. Alessandra, grande. Tarsila, pensei nos números, tá certo, Tarsila, é verdade. Né? Os números são invertidos, eu falo disso na terceira aula da Semana Fotografe Já. Cassiana, oi! Marquisete, confundi, acontece. Edson, grande. Galera, arrasou. Arnaldo, grande. Ana Késia, velocidade. Ah, segunda é velocidade alta, é verdade. É porque eu já estou na quarta pergunta. Marquisete, números pequenos. Aberturas grandes. Assis, grande. Vamos lá. Isso, todo mundo arrasou. Vinícius, 1.8, lente clara. O pessoal já está dando até a lente. Então, cara, tá todo mundo afiadíssimo. Vamos lá, hein? Próxima pergunta. 1, 2, 3, valendo. Tem que responder rápido, hein? Alessandra, é só pensar invertido. Alessandra, é doloroso, né? Pensar invertido é doloroso, né? Vamos lá. É comum usar aberturas pequenas à noite? É comum usar aberturas pequenas à noite, sim ou não? Pois vocês podem até complementar a resposta, mas agora é sim ou não? É comum usar aberturas pequenas à noite? Vamos lá. Cadê o delay? Vamos lá. André Leal, sim. Kleber, não. Marinete, não. Bruna, não. Zé Roberto, não. Zé Augusto, sim. Dani, não. Ó, a galera que tá me dizendo sim, me diz por que vocês acham que é comum usar. Pode responder minha pergunta. Gilmário, eu não sei qual é a sua pergunta, Gilmário. A pergunta é porque eu só consigo ver 4 comentários por vez. Elaine, não. Walter Santos. Walter, tem uma engrenagem aqui, pode diminuir. Não é comum, mas é possível. J. Augusto, não é comum, mas é possível. Felipe, não. Não, mas é possível. Tripé. Não, Bob, aí o Bob Lima tá falando, mas aí não tem muito a ver com tripé não, tá bom? Fred Lanas, não. Edson, não. José Roberto, não. Exato. A Mixer arrasou aqui, ó. Não porque é preciso mais luz. É muito difícil a gente usar abertura pequenas à noite. É muito difícil, muito difícil. Por quê? Porque é desesperador a gente precisar de luz, né? A gente está lidando o tempo inteiro com coisas que a gente precisa iluminar. Mesmo que quando você fotografa à noite, né, e quer mais coisas em foco, eu vou falar disso na terceira aula da Semana Fotografe Já, você não vai usar aberturas gigantescas, né? Você precisa de mais coisas em foco, né? Vai ficar mais claro depois da segunda e da terceira aula da Semana Fotografe Já. Mas mesmo assim, é muito difícil a gente usar aberturas pequenas à noite, né? A gente vai conseguir equacionar essa luz de outra forma, tá? Mas é muito, muito, muito raro. Deixa eu tentar pegar aqui. Deixa eu copiar aqui a pergunta do Gilmário, que ele já falou várias vezes, mas eu não estou conseguindo ler. Peraí. O que eu faço faço cobertura de fotos de esportes e eu trabalho com velocidades altíssimas, mas às vezes ainda perco fotos porque estou usando o monopé. Faço uma foto de 300. Não deveria, Gilmário, não deveria perder fotos, tá? Com velocidade alta, talvez aí tenha a ver um pouco com a nitidez, né, da sua lente, né, por estar com tripé, porque com velocidade alta é muito difícil. Tem uma live aqui, aqui no Facebook mesmo, se você procurar em vídeos aqui no Fotodicas Brasil, né, Facebook Fotodicas Brasil, tem uma live sobre como conseguir mais nitidez nas minhas fotos. E aí eu cubro vários aspectos, talvez possa te ajudar, tá bom? Então, vamos lá. Nicaele, não. Depende do local. André, então, muito difícil. Então, olha só, tem que ficar atento à pergunta completa, tá? É comum usar aberturas pequenas? Não é que é proibido. Mas é comum? Não, não é comum. Então, a resposta certa, quem respondeu, não. Felipe já tá falando isso. Felipe, calma aí, Felipe. Tá bom? Vamos lá. Próxima pergunta, hein? 1, 2, 3, valendo. Vamos lá. Se eu estiver com excesso de luz, adianta diminuir o ISO? Sim ou não? Sim ou não? Se eu tiver com excesso de luz, adianta diminuir o ISO? Sim ou não? Respostas não chegaram para mim aqui por causa do delay. Vamos lá? Eliane, sim. Felipe, sim. Renata, sim.
Acho que vocês não entenderam a pergunta. Todo mundo está dizendo que sim. Se eu tiver com excesso de luz, se eu tiver numa situação fotometrada com excesso de luz, adianta diminuir o ISO? Vocês estão imaginando que o ISO está gigantesco, né? Não tá. Ana Késia, não. Dirceu, sim. Elaine, sim. Galera, não adianta, tá? Porque olha só, é porque vocês estão pensando além. O ISO, ele só funciona para você conseguir mais luz, não para você tirar excesso de luz, tá bom? Se eu estiver lá na praia, tá? Se eu estiver com o ISO 400, vou chutar um número aqui, 400, 800, se eu diminuir, evidentemente que se eu estiver com o ISO muito alto, eu vou estar com mais sensibilidade e vou estar trazendo excesso de luz com o ISO, mas não é o caso aqui da pergunta. Quando eu estou lidando com excesso de luz, né, no sol, na praia, o ISO não faz diferença para baixo, tá bom? Se eu tiver um ISO 400 no sol, se eu diminuir esse ISO, praticamente não vai fazer diferença, tá bom? Ele só influencia quando você aumenta o ISO, né? Para você aumentar a sensibilidade dele. Então, claro, se eu tiver com o ISO muito alto e com excesso de luz, resolve baixar o ISO? Sim, mas não é o caso da pergunta aqui. Se eu tiver com excesso de luz, pode abaixar o ISO, adianta diminuir o ISO? Não adianta, o ISO só tem efeito para aumentar essa sensibilidade, tá bom? Então, um ISO de 800, 400 para baixo, praticamente você não vai ter diferença. Então, assim, não tá aqui no quiz, mas me ocorreu uma pergunta aqui, tá bom? Então, vamos ver se vocês ficam sagazes aí. Se eu tenho, então, excesso de luz e não adianta baixar o ISO, qual parâmetro é mais importante para eu equacionar excesso de luz? 1, 2, 3, valendo. Qual o parâmetro mais importante para equacionar excesso de luz? 1, 2, 3, valendo. Vamos lá. Pedro, tem que aumentar a velocidade ou diminuir a abertura? Olha só, Pedro, vamos lá. Qual o parâmetro mais importante para trabalhar com excesso de luz? João Secone, velocidade. Bruna, não. Grace, não. José, não. Elaine, não. Vocês estão pensando? Não, olha só, o parâmetro mais importante, tá? Por quê? Por quê? Porque, claro que vocês vão aprender mais disso na Semana Fotografe Já. Porque a velocidade alta, ela não te traz nenhum problema. Ela não te traz nenhum efeito. Tanto a velocidade baixa como a abertura, né? Se você mexer na abertura, lembra que o parâmetro, né, mais delicado é a abertura. Você vai ter mudanças de efeito na sua foto. Então, o melhor parâmetro para você lançar mão para corrigir excesso de luz é a velocidade. Porque velocidade alta, falei certo? Velocidade alta não traz nenhum problema para sua foto, tá bom? Então, esse é o parâmetro mais importante. Renê, velocidade. Gilberto, velocidade de abertura é velocidade, ok? É o melhor. A Nilde está chorando aqui. Por que você está chorando, Nilde? Fabiana, entendi. A Bruna está dizendo, hoje estou ruim. É assim mesmo, Bruna, acontece. Não se preocupe. Carla, velocidade acima de 125. Velocidade alta. Então, assim, por que? Então, vocês têm que gravar isso. Para quando você está com excesso de luz, a velocidade alta é o melhor parâmetro para você lançar a mão, porque ele não te traz nenhum prejuízo. De todos os parâmetros que a gente vai estudar, de todos os efeitos que a gente vai estudar, a velocidade alta é a mais tranquila, porque ela não te traz nenhum prejuízo, não te traz nenhum efeito muito dramático, né? A não ser que você queira um efeito específico, mas aí é mais profundo, a gente vai abordar nas outras aulas, ok? Então, continuando, hein? Continuando, todo mundo aí? Todo mundo atento? Todo mundo atento? Já foi? O Augusto disse, já anotou no caderninho dele. Vamos lá, hein? Essa é fácil, hein? É sim ou não e muito rápido, hein? À noite, o ISO é importante? À noite, o ISO é importante? Ó, pensa bem na pergunta, hein? Não tem muita pegadinha, não, tá? À noite, o ISO é importante? A Marilé está dizendo que esse quiz já salvou algumas fotos já. Que bom. Então, vamos lá. Marinete, sim. Renata, sim. José Roberto, sim. Dirceu, sim. Ana Késia.
Ana Kézia, você votou terceira, que é terceira resposta? Agora eu me perdi. Elane Costa, sim. Alessandro, sim. Dani Volpin, sim. J. Augusto, sim. Bruna Vairo, sim. Patrícia Barbosa, sim. Noemi Costa, sim. Vanusa Maria, sim. Fabiana Ribeiro, sim. Carla Moté, sim. Grace, sim. Galera, Carlos Reis, sim. Valdirene Fabiane, sim. Mônica Souza, sim. Estão arrasando, hein? Arrasando, hein? Tiete, é isso, Tiete? Acertei seu nome? Sim. Zé, não. Zé Correia. Anderson, sim. Leomar, sim. Eliasibe, tudo bem? Seja bem-vindo. Sim. Eliasibe está dando aula também, meu aluno que já dá aula também. Walter Santos, sim. Gilmário, não, Gilmário está respondendo outra coisa. Vamos lá. Clébio está dizendo que está anotando tudo lá. Legal, legal. Cheguei agora, mas sim. Josiane, sim. Dani Barros, sim. Legal. Uhum. Isso, como ele aumenta a acessibilidade da luz, me ajudará. Perdi seu nome, desculpa. Alguém respondeu, ele aumenta a acessibilidade. Então, assim, o ISO, ele pra gente é muito importante, né? Ele traz um prejuízo que eu vou abordar na aula de amanhã, mas ele é muito importante para quem pensa em fotografar à noite, né? Existem algumas áreas da fotografia, né, que a gente precisa dominar o ISO, que nem fotografia de eventos, né? A gente está acostumado, principalmente aqui. Quando eu penso em eventos, eu penso em casamento, né? E principalmente aqui no Brasil, onde a gente tem lugares muito escuros, né, para fotografar. Né? Lá nos Estados Unidos, geralmente os casamentos são de dia, uma maravilha. Né? Você tem coisas incríveis para fazer, coisa que aqui no Brasil a gente não tem essa facilidade. Então, para quem pensa em fotografar à noite, dominar o ISO é muito importante. Na aula de amanhã eu explico sobre a escala de ISO, e vou também dar umas dicas de como você pode testar esse seu ISO, saber até onde você pode ir para você poder trabalhar com esse ISO melhor, ok? Vamos lá. Deixa eu ver, perdi aqui, peraí. Perdi. Agora as respostas estão enormes, eu não estou conseguindo pegar. O Giovanni, máquinas digitais, como funciona isso? Velocidade, abertura. Giovanni, eu estou cobrindo exatamente na semana Fotografe Já esses 3 parâmetros nas câmeras digitais, tá bom? Assiste a primeira aula que já está disponível lá, nesse endereço está aqui no comentário aqui fixado, tá bom? E amanhã vai entrar sobre abertura, velocidade e ISO. Karen tá falando fotógrafo shows, e aí você falou abertura é meu parceiro, se eu não me engano foi isso, né, Karen? É isso aí. A Virleide tá dizendo, ótimo, amanhã não perco. Isso aí, Virleide, vamos lá. José Roberto está dizendo que fotografou um evento nessa semana e que teve que ficar ajustando o triângulo de exposição. Isso aí, né? É extremamente importante. Então, todo mundo afiadíssimo. Oi, Fafá, tudo bem? Todo mundo afiadíssimo. E vamos lá, hein? Próxima. Gente, tem que ser muito rápido, hein? Muito rápido. Tô achando que vocês estão pensando na pergunta. Não é para pensar, é para responder, para ver se já está, assim, na alma a primeira aula, tá bom? Vamos lá, hein? 8. Qual o parâmetro mais dos 3, né? Abertura, velocidade e ISO. Qual o parâmetro mais usado na fotografia? 1, 2, 3, valendo! 1, 2, 3, valendo. Qual o parâmetro mais usado na fotografia? Vamos lá. Esperar o delay aqui. Qual o parâmetro mais... Bati alto agora. Qual o parâmetro mais usado na fotografia? Marizilda está falando que me apaixono cada vez mais por minha câmera. Que bom. Walter, abertura. João, velocidade. Renata, velocidade. Augusto, velocidade. Marcos, de velocidade. Vê se vocês assistiram a minha aula lá, gente, a primeira aula. Tarsila, abertura. Dani, velocidade. Luísa, abertura. Bruna, abertura. Marinete, abertura. Alessandro, abertura, eu acho. Né, Alessandro? Só por via das dúvidas. Marquisete, abertura. Grace, velocidade. Zé Roberto, abertura. Elaine, abertura. Giovanni, abertura. Tá aumentando. Abertura tá ganhando, hein? Josiel, velocidade. Yara tá falando diafragma, que deve ser abertura. Então, Dani, abertura. Tiete, velocidade. Leonardo. Gente, acho que tá quase empatado. Velocidade, Leomar, velocidade. Patrícia, muito boa aula, mas chegou agora. Giovanni, abertura. Alex, os 3 juntos, para não correr o risco, né, Alex? Os 3 juntos, não. Tem um parâmetro que é mais utilizado, tá bom? Fafá, abertura, diafragma, né, Aline? Assis, abertura, acho que a abertura disparou agora. Lucas,
Meu Deus, tem dúvida? Rafael ISO, Alessandro tá rindo aqui. A Bruna Fabertura, Bruna gravou, Fabertura. Leandro, abertura e ISO, é um só, Leandro, um só. Sandro, abertura e velocidade, um só. Gilmário, já te respondi, Gilmário, tá bom? Alessandro, está quanto o jogo? Não sei, não estou contando, Alessandro, mas a abertura está ganhando. Maria José, velocidade. Carla Motê, velocidade, abertura com dúvida. Alessandro, abertura e velocidade. Gente, é um só, né? Já tem gente falando que são 3, tem gente escolhendo 2, é um só, tá bom? Só eu falei, Fabiana, só você acho que falou isso, hein? Talvez mais um tenha falado isso. Bruna, acordei. Zé Augusto, disparou porque chamou atenção para a aula passada. Exatamente, eu falo isso na aula passada. Exatamente. Paulo Beverano, abertura, Valdirene, abertura. Agora eu acho que a abertura ganhou. Galera, o parâmetro mais usado na fotografia é a abertura. Vai de 90% a 98% das nossas fotos são determinadas pela abertura. Pouquíssimas as vezes que a gente vai usar a velocidade como parâmetro principal, o ISO jamais como parâmetro principal, né? Acho que eu falei demais, acabei respondendo outra coisa. Assim, a abertura é 90% a 98% das nossas fotos. Por isso, né, que a terceira aula da Semana Fotográfica já vai ser sobre abertura. Ela é um parâmetro mais delicado, mais profundo, tem mais informação e determina muito mais coisas na nossa fotografia. O entendimento da abertura é fundamental para quem gosta de fotografar. E por ser um parâmetro mais, né, delicado, ficou para a última aula. Então, a galera toda que acertou aqui, a Débora está dizendo que errou aqui. Então, a galera toda que acertou aqui esse quiz já está preparado para a aula de amanhã, tá bom? Que vai ser mais profundo. Isso aqui tem que estar no sangue, né? Isso aqui, para você poder dominar o modo manual, você tem que ter isso aqui muito claro, né? Esse quiz aqui muito claro na sua cabeça. Porque é mais tranquilo quando você começa a aprender a lidar com os números e com os efeitos, né, desses parâmetros, ok? Então vamos lá. A última pergunta. E qual parâmetro eu devo lançar mão por último? Agora tem todo mundo acertar, hein? 1, 2, 3, valendo. Qual parâmetro eu vou usar por último? Sim, se a abertura, então, é o primeiro parâmetro que você define. André, 98% das vezes sim, tá bom? Você vai aprender na aula de amanhã, tá? Sobre velocidade ISO, em que momento você não vai usar a abertura como determinante, ok? Depois uma outra aula ao vivo aqui, a gente pode dar continuidade a essa ideia, mas é importante assistir amanhã para poder entender melhor, né? Quem ficou na dúvida com esse quiz aqui, ok? Então vamos lá, Mariana ISO, Lídia ISO, Dani Volpin ISO, Augusto velocidade, Marcos ISO, Alessandro ISO, Alexandra ISO, João Secone ISO, Aline Tavares ISO, Relane Costa ISO, José Roberta ISO, Dirceu ISO, Celita Barrichello, Celita tem que estar dando aula já também, Celita, meus alunos que dão aula ISO, Zé Roberto ISO, Vanusa ISO, Walter Santos ISO, Grace ISO, Bruna Vairo ISO, mas acho que depende da situação, não? Não, Bruna. Alessandro, a abertura e velocidade são cruciais. Isso aí, Alessandro. Patrícia, não sei, né? Tarsila, ISO. Tieti, eu não sei se eu estou acertando seu nome. ISO. Micaele, ISO. Alex, ISO. ISO apenas aumenta a minha sensibilidade. Alessandro, ISO. Leomar, abertura. Wagner, ISO. Fafá Matos ISO, José Silva ISO, Naide ISO. Gente, a galera já viu pela maioria, né? André Leal ISO, Giovanni ISO. Exatamente, né? Então, na aula de amanhã do Fotografe Já, gente, da Semana Fotografe Já, não é aqui na live, não tem live amanhã, tá? Amanhã sai a segunda aula da Semana Fotografe Já, fotodicasbrasil.com.br/Fotografe Já, onde eu vou falar de velocidade e ISO em relação à luz e em relação ao triângulo de efeitos. E a galera que respondeu ISO, qual parâmetro eu devo lançar mão por último, acertou, tá bom? Na verdade, o ISO, eu já até assisti algumas coisas que falam diferente, mas a minha experiência é assim, eu não tenho dúvidas.
Você sempre vai usar abertura, velocidade e o ISO por último. O ISO, ele é lá uma bengalinha para você, porque ele te traz um prejuízo que você vai aprender melhor amanhã. Muita gente aqui já deve até conhecer, mas eu vou explicar melhor na aula da Semana Fotográfica já amanhã. Mas ele é o último parâmetro. Então, toda vez que você pensar em equacionar o triângulo de exposição, na verdade é mais simples até do que a gente imagina. Porque você vai estar pensando em equacionar 2 parâmetros em princípio. Né? A gente acha assim, pô, equacionar 3 coisas é bem delicado, né? Mas na verdade você tem que pensar em 2. E eu já te dei a dica aqui que 90% a 98% o parâmetro determinante é a abertura. Então aí você começa a entender que é mais simples do que você imagina, né? Que quando a gente pensa em triângulo, equacionar 3 coisas o tempo inteiro, não é bem por aí. Na verdade você tem um parâmetro que é a abertura, que é muito mais determinante, é a mais delicada? Sim. O conhecimento dela exige um pouco mais? Sim, mas ela também determina quase tudo. Então, assim, se você parar para pensar, não tem tanta coisa assim para equacionar, certo? Não é tão difícil assim, porque você tem que dar muita ênfase, né? A terceira aula lá, Semana Fotográfica já, né? Que é o complemento e que ela vai aumentando, é a maior aula também. Então, mas é muito simples, porque você já pegou a primeira aula, já entendeu. Me dá aqui... Fala eu pra mim, quem acertou o quiz inteiro. Fala eu aqui no comentário. Quem acertou, mas seja honesto. Acertou o quiz inteiro. Acertou todas, sem dúvida nenhuma, respondeu, tirando meus alunos que tem que ter acertado todos, né? Então vamos lá. Diz aí eu pra mim aqui. Zé Carlos, essa foi a última, agora eu vou pro desafio de amanhã. Fica aí que agora eu vou pro desafio de amanhã, tá bom? Nelson Freitas, oi Nelson, tudo bem? Dani, amei sua aula. Ainda tem o desafio, Dani. Fica aí que tem o desafio para amanhã, que é bem mais delicado, hein? Luiz Antônio, Marinete, E a galera tá... A Ilane errou um só, Ilane, então passou de ano, né? Jaque Lima, já Roberta errou só uma também. A galera tá passando ainda, né? Eu errei 2, a Grace errou 2. Marilene, não. Vanusa, errei uma. Vivaldo atrasado, mas presente. Tudo bem, Vivaldo? Seja bem-vindo. Karen, errei uma. A Eliane errou só uma. A galera só errou uma, gente. Vamos lá, Dani. Chegou agora, Dani. Eu não acertei, foi nenhum. Agora que eu vou conseguir assistir. Tava travando, Nilton. Que pena. Walter, Aline, errei 1. Tarsila errou 1 com ressalva. A Fafá não pegou as 3 primeiras. Marcos, ótima noite, novato, como sempre atrasado. Marcos. Marcos Silva, cheguei. Patrícia, Tieti. Não sei se eu estou falando seu nome certo. Errei uma. André errou só uma. Ricardo, errei as 3 últimas. Leomar, excelente aula, obrigada. Errei só uma. O Lucas errou só uma. A Dayana errou 2. O José Carlos errou uma também, ficou na dúvida. Marquisete, acertei todas. Parabéns, parabéns! Zé Augusto está dizendo que eu sou honesto nessas questões. Sendo que teve só uma com dúvida, mas acertei. Eu perdi seu nome, desculpa, perdão. José Roberto, errei a 6. Agora tá muita resposta, tá passando muito rápido para mim. Patrícia, atrasada, errei uma. A Lídia chegou atrasada. A galera chegou atrasada. Arnaldo, linda voz para a aula. Virleide, acertei 2. Virleide, aí tem que rever lá a aula, tá bom? Rever a aula. Perdi, gente, agora tá entrando um monte de nome. Então, peraí, vamos lá. Então, agora vamos ao desafio. Luísa, cheguei atrasada. Tá bom. Gente, olha só, muito legal, né? Assim, foram poucos Então, nem todo mundo, né, conseguiu acertar todas as aulas. Então, assim, é legal assistir de novo a aula lá, tá? Se ficou alguma dúvida, né? Porque às vezes parece simples, mas quando a gente coloca o quiz assim, quando a gente coloca situações um pouco mais reais de fotografia, aí a coisa às vezes complica um pouquinho. Mas fica tranquilo, né? Quem assistiu depois que terminar a live vai ficar aqui. Então, aí é só rever o quiz e prestar mais atenção nas explicações para ficar bem... para chegar amanhã já arrasando na Semana Fotográfica já, na aula de velocidade e isso. E agora, né, a gente já está aqui 1h13 falando, então agora vamos para o desafio de amanhã, tá bom? Legal?
O Wagner chegou atrasado, mas responde a pergunta da 3. Eu posso usar velocidades muito baixas? Em princípio, não, tá? A resposta, em princípio, da 3 é a certa. Depois de rever essa aula aqui, que aí você vai entender melhor a explicação, tá bom? João Alberto, errei algumas, mas estou fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Ah, tá bom, João, porque João é um dos meus melhores alunos. Como assim, errou alguma, João? João provavelmente está corrigindo prova, né? Ou desenvolvendo alguma aula lá para a faculdade. Então, tá tranquilo, tá perdoado, ok? Então, vamos lá, hein? Agora vamos ao desafio. Desafio de amanhã. Olha lá. Não tem erro. Olha a pergunta aí. Peraí, deixa eu pegar aqui que eu tirei alguma coisa, sumiu na minha... Vamos lá. Vamos lá. Então, o desafio para a segunda aula da semana Fotografe Já, tá? Que o endereço está aqui embaixo, fotodicasbrasil.com.br/fotografe já, tá? O desafio é o seguinte, hein? É para responder lá na aula mesmo, tá? Lá amanhã, quando você vai receber o link, né? Se você está cadastrado, amanhã nesse endereço aí que está fixado aqui, você pode responder lá na aula mesmo, tá bom? Desafio, hein? Para esse tipo de situação que está na tela, tá? Um aniversário com pouca luz. Primeira pergunta, você deve utilizar ISOs altos ou baixos? Primeira pergunta, tá bom? Para responder amanhã na aula lá na plataforma. Fala assim, é o desafio da live, tá bom? Ok? Primeira pergunta, para esse tipo de situação que está na tela, um aniversário com pouca luz, você deve utilizar ISOs altos ou baixos? Pode responder lá na aula, tá bom? Que a galera, conforme vocês forem respondendo lá, eu vou respondendo vocês também, tá bom? Segunda pergunta para esse tipo de foto. Velocidade alta ou velocidade baixa? É para responder lá na aula, tá bom? Lá na aula, que aí eu vou comentar melhor lá conforme vocês forem escrevendo. Primeira pergunta, devo utilizar ISO alto ou baixo para esse tipo de foto? Ou velocidade alta ou baixa para esse tipo de foto, para esse tipo de situação, tá bom? E quem quiser ir mais além e arriscar quais os números exatos de velocidade ISO, tá bom? Eu respondo nos comentários lá da aula mesmo, se você acertou ou não. Combinado? Certinho? O Marcos está aqui pensando. Exatamente, hein? Então, olha só, moleza, duas perguntas. ISO alto ou baixo para esse tipo de situação? Velocidade ou baixa? Alta ou baixa? Só botar lá, desafio que você lançou na live de ontem, tá bom? É só dizer ISO baixo ou alto, velocidade alta ou baixa. E quem quiser ir mais além e arriscar quais os números exatos, eu respondo nos comentários na aula lá de amanhã, se você acertou ou não. Ok? Certo? Sem flash, Karen. Não tem pegadinha. Não tem flash aqui, tá bom? Não tem flash aqui. Não vou dizer qual câmera nem lente para também não... Tá? Eu quero ver se vocês estão dentro do conceito. Ok? Tá bom? Não fica se pegando muito em detalhes técnicos, porque acaba confundindo. Foi que nem o quiz, né? Começaram a responder, não, porque se eu usar tripé, porque não sei o que... Não é. É mais simples do que parece. Para esse tipo de situação aí, aniversário, à noite, velocidade alta ou baixa, ISO alta ou baixa, e ver quem vai se arriscar amanhã, dizer quais são os números exatos. Então seria legal assistir a aula de amanhã, né, para entender mais ou menos como funciona essas escalas de ISO e velocidade. Ok? Ok? Beleza? Então eu vejo vocês todos, né? Espero que eu vejo vocês todos amanhã, né, na segunda aula da semana Fotografe Já, onde eu vou ensinar mais sobre velocidade ISO e os seus efeitos das nossas fotos, tá bom? Então você já sabe, é só entrar, acessar amanhã fotodicasbrasil.com.br/fotografe-já. Ok? Obrigada. Vamos juntos, até breve, vamos juntos, né? Vocês já sabem, tá bom, gente? Obrigada mais uma vez, de coração. Espero encontrar vocês amanhã. Espero ver muitos comentários na página lá. Qualquer dúvida, né? Não deixa de me dizer se gostou da aula, se não gostou. Não, sim que você não entendi nada. Não, sim que você, pô, que legal, é fácil entender, é mais simples. Essa aula de hoje aqui, eu acho que vai ajudar o entendimento de amanhã também,
Quem não assistiu, assiste, que só vai ficar disponível até dia 28. Corre lá, tá bom? E eu vejo vocês amanhã. Então, Elaine, obrigada. Obrigada eu. Marcos, ok, minha querida? Ótima noite, bom descanso. Obrigada, Marcos. Grace, adorei. Lenice, obrigada. Valeu. Zé Roberto, beijos. Dani, super obrigada. Vamos juntos. Obrigada pelas dicas. Marisa Zago, querida. Beijo, 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 beijo. Fabiana, espero que vocês tenham gostado, gente. Fiquei muito feliz de fazer isso aqui, essa aula de hoje. Augusto, até amanhã sim. Obrigado pela sua disponibilidade. Você é 10. Vocês que são 10. Mônica, boa noite. Muito obrigada. Amei a aula. Obrigada. Então, a aula de amanhã é de manhã, tá bom? Quem está perguntando da aula, amanhã vai estar disponível de manhã. Eu não sei exatamente o horário, tá bom? Mas de manhã, amanhã de manhã vai estar disponível nesse endereço aqui a aula, tá bom? Felipe, claro que gostamos. Obrigada, Felipe. Bom que você ficou aqui até o fim. Nilde, beijos. Paulo, te vejo amanhã. Vanusa, amei, boa noite. Tá? A aula de amanhã é uma aula gravada da Semana Fotografe Já, tá? Eu não estou ao vivo na aula de amanhã, tá bom? Ela está gravada e vai estar disponível amanhã. Mas eu estou acompanhando os comentários, tá bom? Então eu espero que a resposta lá do desafio da galera que estava aqui hoje, espero a resposta lá do desafio e os comentários, para mim é muito importante entender se vocês estão gostando ou não, tá bom? Juliane, chegou no fim, Juliane, que pena. Beijos, você é melhor, Wagner. Obrigada, Wagner. Sandra, adorei, adorei. Vou ver à noite, Elaine, sem problema. Tarsila, obrigada, boa noite. O Roberto, Zé Roberto falando assim, eu não gostei não, eu amei. Tomei um susto, Zé. Eu falei assim, nossa, eu não gostei não, eu amei. Obrigada, Zé Roberto, obrigada. Vânia, adorei a aula. André Leal, parabéns pela aula. Juliane, amanhã tem aula gravada da Semana Fotografe Já, tá? Nesse endereço tá na tela aí, tá bom? A próxima aula ao vivo eu não sei quando vai ser, mas vocês vão ficar sabendo. Curte a página aqui do Fotodicas Brasil, tá? Gente, compartilha essa live aí, por favor. Compartilha essa live aí, marca seus amigos, pra gente poder levar isso para mais pessoas, ok? Alessandro Fortaleza, Ceará. Dinho, amei. Juliane, valeu. Nilde, não gostei da minha net. Que pena, Nilde. Assiste depois com calma, tranquila, ok? Isabel, adorei. Leomar, sim, boa noite, até amanhã. Gente, agora eu vou, hein? 9h21 já. Ó, mais uma vez, obrigada de coração por tudo, por tudo. Isso aqui só existe por causa de vocês, tá bom? Beijos no coração de todos. Ótimo final de dia, boa noite e até breve. Vamos juntos.